RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Autoridades locais da Ilha Brava apreensivas com a interrupção da ligação marítima. Grupo de cidadãos preocupado com a situação da ETAR provisória na cidade de Salrei da Boa Vista. Neste Dia dos Professores, o Parlamento tornou-se centro do debate sobre a educação. Estados Unidos prepara-se para reconhecer a Crimeia como parte da Rússia, o congelamento das linhas de frente do conflito, que não agrada a Ucrânia e não só. O presidente francês visita Madagascar num momento em que os dois países disputam algumas ilhas no canal de Moçambique. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. Devido ao encalhe do ferry Liberdade, a população da Ilha Brava encontra-se privada desde sábado passado de qualquer meio de transporte, situação que preocupa as autoridades locais, autoridades ouvidas pelo João Batista Silva. Confrontado com estas evidências, o presidente da Câmara Municipal, Amândio Brito, demonstrou a sua preocupação porque a via marítima é o único meio para se ligar a Brava com o resto do país. Trata-se de uma preocupação muito grande para a Câmara Municipal e para o município. A Brava já vinha tendo algumas dificuldades de ligação regular com as outras ilhas de Cabo Verde, particularmente com a do Fogo. Já vínhamos reclamando que 3 ligações eram insuficientes e agora, com esta avaria dos navios, claro está que a nossa aflição é enorme. A população da Brava se junta a nós para que, efetivamente, possamos emitir claramente o nosso descontentamento com relação à situação por que passa a Ilha Brava neste momento. Nós sabemos que o acidente não é desejado, ninguém deseja que o acidente ocorra, mas o problema é que quando ocorram os acidentes, a ilha que mais padece, que mais sofre mesmo é a Ilha Brava. Amândio Brito confirmou que contactos estão sendo encetados a nível do governo para se encontrar uma solução. Neste momento, e já desde anteontem, estamos a estabelecer contactos regulares e permanentes com o governo, no sentido de juntos encontramos uma saída. Porque veja, por exemplo, que ontem o navio da Agência Polar esteve na Ilha do Fogo, poderia perfeitissimamente vir à Brava e levar daqui da Brava as pessoas que têm os seus compromissos na Ilha do Fogo, outros na praia e até mesmo nos Estados Unidos da América. Por outro lado, o município, mas também deputado municipal, João Paulo Silva, considerou que é inconcebível que uma ilha fique isolada. É uma situação lamentável, é uma situação que ninguém que deseja, que navio Liberdade, aliás, portanto, sofre aquele acidente, mas tudo deve acontecer situações do género. Brava fica sempre prejudicado. Brava, o único meio de entrada e saída que não tem ali na ilha é barco. E então, em pleno século XXI, isso que pudesse acontecer, uma ilha que pode ficar isolada em pleno século XXI é inconcebível. Portanto, aquilo que a mim, enquanto município, enquanto deputado municipal, e junto a voz a todos os outros braventes, exorta o governo, exorta entidades competentes a tomar uma medida para acabar definitivamente com essa situação. Porque quem está a sofrer é a população, e a população de Brava já é uma população sofrida. Portanto, é que é ali que não te pede, que não te exorta governo e entidades para resolver a situação, porque é uma situação realmente que já arrasta por muito tempo e que pessoas nós de Brava já não está saturado com a situação. De salientar que na sequência do acidente ocorrido na passada segunda-feira com o ferry Liberdade no Porto da Praia, as ligações estão canceladas desde então, com prejuízos para a população da Ilha Brava. E a CV Interilhas deve anunciar ainda hoje o novo figurino para as linhas marítimas que devem servir a região de Sotavento e também a ilha de São Nicolau, e o navio Dona Tututa deve ser usado para algumas viagens entre as ilhas de Sotavento. Na Ilha da Boa Vista, um grupo de cidadãos que mostra-se preocupados com a situação da ETAR provisória na cidade de Salrei. O grupo realizou uma análise de água acumulada junto à estação e, segundo Sérgio Corrá, o nível de bactérias e larvas é muito elevado.
Contactada a gestora, a Câmara Municipal, o vereador da área de saneamento, João Henrique Correia, diz que o resultado já era esperado por se tratar de uma etar sem tratamento terciário que remove as bactérias da água, conforme apurou a Arieta Barros. Grupo de cidadãos denuncia a situação das águas residuais do etar provisória da cidade de Salrei. Sérgio Corrá, que deu a voz à denúncia, diz que a situação é crítica. Sublinhou ainda que solicitaram a um laboratório análise da água da estação de tratamento de águas residuais. Pedimos a um laboratório de análise de fazer, de controlar a água que estava a sair desta tanca e da lagoa, e i risultati che stanno qui sono a livello di batterios e di larva sono moltissimo elevati, e il laboratorio mesmo ficou preoccupato perché mesmo la macchina che stava a detectar não estava a contar exatamente il nível. O etar foi construído para receber efluentes dos complexos habitacionais Casa para Todos, o que leva Corrêa a afirmar que não consegue dar resposta devido a novas ligações. Este etar foi construído para servir Casa per Todos. Casa per Todos é um conjunto de 800 apartamentos, mas no último tempo foi autorizada a ligação a este etar de um hotel 5 estrelas, de um grande prédio residencial, de uma instalação aqui perto industrial e também de 2 blocos de casas econômicas do IFH e de uma cooperação francesa. Portanto, l'etar que foi estruturado per 800 apartamentos agora não consegue estar atrás de toda esta quantidade de água que chega aqui. Contactada a Câmara Municipal, que faz a gestão do etar, o vereador de Saneamento e Ambiente, João Henrique Correia, adiantou que a água acumulada junto ao etar é devido a fissuras no reservatório, mesmo após reparos. Quanto à análise feita, o vereador diz que o resultado já era esperado. Por sendo uma água de etar, os parâmetros que foram analisados e os resultados encontrados é esperar, porque aquele etar que tem tratamento terciários, para bocar bactérias numa água de etar, só se aquele etar tem um tratamento terciário, que é um processo de desinfecção. Mas aquele etar que tem processo de desinfecção, e a maioria de etar a nível Cabo Verde que tem o processo de desinfecção, que é a última etapa que tem inibir o crescimento de bactérias. Segundo Correia, a capacidade do etar é de 195 metros cúbicos e fez questão de sublinhar que as novas ligações foram feitas para minimizar águas inundas na cidade de Salrei. Antes tinha várias críticas em relação a águas inundas juntamente ao prédio de antigo casa de polícia. Então, Câmara, em parceria com o White Hotel, ela acha por bem cria um rede provisório, um rede de esgoto provisório para poder dar vazão que as águas inundas. Por isso que a Câmara aceita, coopera com o hotéis na construção daquela rede provisória para poder dar resposta àquelas águas inundas que não tem na cidade de Salrei. Estar ainda aguenta a resposta que esse caudal de Casa para Todos, de que também pode dar resposta às novas ligações que foram feitas e outras ligações, mas agora tem suspenso. O vereador de Saneamento e Ambiente assegura que o etar ainda não atingiu a capacidade máxima de produção. Para resolver a questão da água acumulada, a Câmara Municipal pretende reabilitar o reservatório, mas neste momento limita-se a bombear a água para outro local. E neste dia dos professores, o Parlamento tornou-se o centro de debate relacionado com a educação, e na sua intervenção inicial no debate parlamentar sobre a educação e desenvolvimento sustentável, o primeiro-ministro prestou homenagem aos docentes e apresentou os avanços das reformas educativas em curso, incluindo a revisão curricular do 1º ao 12º anos, a valorização da carreira docente e também medidas de inclusão social e educativa. José Luís Correia e Silva sublinhou ainda a ligação entre educação, formação profissional e mercado de trabalho, além da expansão do
ensino superior e de apoios financeiros e habitacionais a estudantes. Para o PICV, o sistema de ensino tem sofrido atropelos e promessas vazias, com resultados negativos na promoção da qualidade. A deputada do PICV, Carla Carvalho, critica que a implementação do agrupamento escolar, segundo diz-se, sem estudo e que está a degradar a qualidade do ensino e a aumentar a taxa do abandono escolar. O PICV alerta também para a situação financeira do ensino no ensino superior, que considera dramática. Ednei Barros acompanhou e tem os detalhes. O primeiro-ministro, na sua intervenção inicial, apontou os principais marcos da sua governação, referiu a aprovação da nova lei de bases do sistema educativo, reformas estruturais e inclusão, com algumas medidas ainda em curso. Quando aprovamos a nova lei de bases do sistema educativo, estávamos cientes da necessidade de dotar os nossos jovens do reforço de conhecimentos científicos, tecnológicos e instrumentais. É a primeira vez na história educativa de Cabo Verde que um governo inicia e termina uma reforma completa do ensino básico ao ensino secundário, sem nenhuma interrupção. Estamos a cumprir para garantir a educação inclusiva para todos. Reduzimos de forma significativa as barreiras financeiras no acesso e à frequência do ensino pré-escolar, ensino básico e ensino secundário. Dotamos o país de princípios e normas que garantem a inclusão no sistema educativo de crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Reforçamos a ação social escolar a nível da alimentação, da saúde, de transportes e materiais escolares e do acesso à cultura. Ulisses Correia e Silva também sublinha a valorização do centro através da regularização de dependências laborais e implementação do PCFR. Por outro lado, enfatiza o apoio aos estudantes e políticas habitacionais e ainda a expansão do ensino superior, destacando a criação de algumas novas instituições nesse domínio. Já o PAICV, na voz da deputada Carla Carvalho, tece críticas ao governo, afirmando que o sistema de ensino cabo-verdiano enfrenta problemas estruturais graves e continua a padecer de males profundos. A implementação dos agrupamentos escolares sem estudos e avaliações consistentes não só está deixando nossas crianças e estudantes para trás, como tem contribuído para a degradação da qualidade do ensino e aumento da taxa de reprovação e abandono escolar. Está colocando em risco as nossas crianças, em visível contradição com as indicações internacionais para a educação. Está a colocar os professores em estresse emocional e financeiro e sobrecarga de tempo. Os pais encarregados de educação também têm estado sob pressão e estresse emocional, pois as crianças saem cedo de casa, passam o dia longe de casa e chegam tarde para o conchego da família. A comunidade educativa aguarda a inclusão e a integração digital prometida e continua a aguardar também por melhorias no acesso à água e casa de banho nas escolas. Apesar de toda a propaganda na promoção da igualdade de género, ainda não há nenhuma luz sobre a resolução do problema do abandono escolar dos rapazes, que comprometerá o futuro do país. Para o PAICV, são necessários ajustes em matéria do sistema de avaliação, gratuitidade do ensino, elaboração de programas curriculares e investimentos em equipamentos e laboratórios para a produção de conhecimentos. Por outro lado, o PAICV adverte para a situação financeira do ensino superior, que considera dramática. E quanto à implementação do PCFR da classe docente, o PAICV acusa o governo de violar direitos adquiridos e travar a progressão dos profissionais. E uma educação de qualidade transformadora e inclusiva é o objetivo do atual governo, com base em medidas expressas no programa de governação e no plano de educação para o desenvolvimento sustentável. A leitura é da deputada do MPD, Maria Santos Trigueiros. Já a UCID defende uma transformação necessária no setor educativo e questiona se o país estará no bom caminho. Detalhes com a Patrícia Martins. Saudando os professores e o tema do debate, Maria Santos Trigueiros, em representação do grupo parlamentar do MPD, destaca as medidas do governo visando uma reforma do sistema pré-escolar ao ensino superior, alunos com deficiência e necessidades educativas especiais, ação social escolar, transição digital, entre outras. A nível da infância, o governo decidiu investir na universalização da educação pré-escolar com uma taxa líquida de 86,4% e um alcance de 3.500
500 famílias beneficiadas, registramos progressos significativos nesse domínio, pese embora as assimetrias regionais. No ensino básico obrigatório, alcançamos marcas assinaláveis, com uma taxa de escolarização na ordem dos 90,4% e uma redução acentuada do abandono escolar. Alargamos a escolaridade obrigatória de 6 para 8 anos e garantimos a gratuitidade do ensino básico e secundário, beneficiando 115 mil alunos. Foi facilitado o acesso e frequência a pessoas com deficiência, de forma gratuita, em todos os níveis de ensino, do pré-escolar ao ensino superior. E a inclusão de crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Foram reforçadas as medidas de ação social escolar através da FICAS, beneficiando atualmente 98 mil alunos. Para o ensino superior, foram concedidas anualmente mais de 3 mil bolsas de estudo. Maria Trigueiros realça os investimentos nas infraestruturas educativas, os avanços na área digital e sublinha a valorização da carreira docente e a profissionalização dos professores e educadores com prioridade do Governo. Destacamos a regularização das pendências acumuladas desde 2008 em matéria de promoções, progressões, reclassificações, subsídios por não redução da carga horária, beneficiando mais de 7.900 professores. Aprovação do Plano de Carreiras, Funções e Remunerações do Pessoal Docente, o PCFR, trazendo ganhos assinaláveis e sem precedentes na história da educação em Cabo Verde. Sem esquecer o investimento na formação contínua dos professores, através do Programa de Formação Contínua, com a criação de centros de formação à distância em todos os concelhos do país, assegurando a adequação das competências científicas e pedagógicas dos docentes para o ensino de qualidade e voltado para as questões ambientais. A UCIT, pela voz da deputada Dora Pires, defende que a qualidade do ensino é um processo abrangente que não pode ficar circunscrito à análise quantitativa e taxas de aprovação. A qualidade da educação não se circunscreve a uma média. A educação para o desenvolvimento sustentável deve proporcionar o conhecimento, a consciência e a ação que capacita as pessoas a transformar-se a si próprias e a transformar a sociedade. Será que o nosso sistema educativo está envolvido nesta tarefa de ensinar aos nossos alunos, estudantes, desde o pré-escolar, passando pelo básico, secundário e superior, a transmitir conhecimentos académicos e conhecimentos para a vida, no sentido de serem excelentes profissionais e cidadãos? Será que os nossos professores e docentes estão sendo capacitados para enfrentar esta nova dinâmica e desafios que se impõem? Com a evolução das tecnologias, temos recursos pedagógicos ideais para motivar e desenvolver as capacidades educativas. Necessitamos de uma articulação perfeita, desde o pré-escolar ao ensino superior. Acesso e equidade devem ser um dos principais desafios do Estado. Deve garantir o acesso e igualdade à educação em todo o país. Devemos trabalhar para uma grande transformação necessária para o desenvolvimento sustentável e proporcionar intervenções educativas relevantes. Intervenções da UCID e do MPD a propósito do tema do debate Estratégias e Políticas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde. E a seguir às intervenções iniciais, seguiu-se o debate com os diferentes sujeitos parlamentares. José António dos Reis acompanhou tudo. José António, boa tarde. Conta-nos o que mais aconteceu. Boa tarde, Anatólio. Dizer que, portanto, o debate com o Primeiro-Ministro terminou por volta das 13h10. E Ulisses Correia e Silva disse que o seu governo fez reformas garantindo uma educação para todos, inclusiva, com medidas estruturantes. Na mesma linha, o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia, que suporta o Executivo, considera que o governo está a cumprir com a educação e com os professores. O líder parlamentar Celso Ribeiro disse que Cabo Verde nunca teve uma educação tão inclusiva e estruturada como agora. Como é que se pode dizer que um governo que aloca no ensino superior o último orçamento, que cresceu 18%, como é que um governo que transforma o PCCS em PCFR, o maior ganho da classe professorado neste país, não está a reformar o ensino? Por isso, está a implementar a maior reforma curricular, para não falar das infraestruturas, não está a reformar o ensino. O que nós estamos à espera é, sim, neste momento crucial, a responsabilidade e o contributo também das oposições.
E as oposições não, portanto, ficaram agradados com estas intervenções, e os deputados da UCID, por exemplo, destacaram o papel do professor no desenvolvimento do país, pedindo investimentos na qualidade do ensino. Defendem também a promoção dos docentes universitários, mas a deputada Zilda Oliveira pediu inovação no sistema educativo e mais autonomia às escolas e aos professores. Nós precisamos trabalhar a questão da flexibilização em termos de currículos. Os nossos currículos são rígidos. Nós precisamos trabalhar a flexibilização em termos de conteúdos, em termos de horários. E o grupo parlamentar do Partido Africano da Independência assinalou que a educação tem registrado evolução, mas alerta que, doravante, é preciso uma aposta muito forte na qualidade. A deputada Janira Offer Almada pediu reformas e medidas estruturantes na educação no sentido de alavancar a economia e provocar um crescimento econômico sustentável. Precisamos de programas para consolidar e racionalizar. Precisamos sim melhorar a qualidade, já se disse, é importante. Precisamos fornecer acesso fácil, não só à certificação, mas também ao desenvolvimento de habilidades nas indústrias e em setores emergentes, e precisamos implementar políticas de incentivos para favorecer as competências necessárias para a transformação do país. Eu não poderia deixar de dizer, nesta fase final da minha intervenção, que a minha expectativa, quando o Governo pediu o agendamento deste debate, a minha expectativa era que o Primeiro-Ministro viesse anunciar o ensino gratuito superior público em Cabo Verde. Essa era a minha expectativa. Expectativa agorada, até porque o chefe do governo prefere medidas que considera com viabilidade e estudos comprovados. Ulisses Correia e Silva reafirma a intenção do executivo em aumentar o número de beneficiários com bolsas de estudos, aposta em residências universitárias, um complemento de bolsas de estudos e o reforço do programa de regularização de dívidas a estudantes do ensino superior. De 2018 a 2024, 1.045 estudantes beneficiam desse programa de regularização, num valor de 92 mil contos. Para 2025, está a ser trabalhado, no mês de maio, uma resolução do Conselho de Ministros vai ser aprovado, que é para contemplar um conjunto de estudantes que está no último ano do curso, que, no entanto, está com dívidas, que estão conseguindo ter certificado de fim do curso para garantir a regularização de que as dívidas. Que elementos de política que não tem implementação. Bolsas, aumento do número de beneficiários, complementos à bolsa para residências universitárias de custo com alojamento, complemento para alimentação, é ali que tem maior encargo do estudante. Aquelas políticas ali, quer dizer, sérias, pensadas, não é coisas populistas lançadas assim, põe esta cola na parede, com os cálculos determinados relativamente a seus impactos e com a viabilidade de ser realização. O chefe do governo calcula ainda que o país contabiliza neste momento cerca de 1.500 alunos com necessidades educativas especiais do pré-escolar ao ensino secundário e que vão merecer um reforço de medidas para a inclusão escolar. O debate com o primeiro-ministro, como já dissemos, subordinado ao tema Estratégias Políticas de Educação para o Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde, terminou e a sessão plenária será retomada a partir das 15h15. E neste dia do professor cabo-verdiano, o presidente do Sindicato Independente dos Professores de Santiago, Abraão Borges, enumera um conjunto de medidas que a classe quer ver adotado visando a valorização do exercício da docência. Neste dia, apelamos ao Governo e ao Ministério da Educação, bem como às câmaras municipais, que garantem o acesso universal e inclusivo à educação, independentemente das condições físicas, mentais ou socioeconómicas dos alunos. Garantem que disponibilizam materiais pedagógicos adaptados às necessidades educativas especiais, preparem e formem professores para o trabalho com alunos com deficiência, que coloquem um psicólogo em cada agrupamento escolar para acompanhar o bem-estar emocional dos alunos e professores. Abraão Borges aproveita a efeméride para também chamar a atenção para a situação da precariedade que diz estar a ser vivida por algumas monitoras. Destacamos especialmente as monitoras do ensino pré-escolar, que há décadas trabalham com dedicação, mas com salários que não refletem a importância e a exigência das suas funções. Esperamos que, com o PCFR, se concretize uma valorização justa e digna para este grupo e para todos os docentes.
Docentes em nome dos quais o CIPROFIS está disposto a lutar até a satisfação total das reivindicações de agenda, Probet, Abrão Borges e o outro sindicato. O Sindepo fez, no âmbito das celebrações do Dia do Professor Cabo-Verdiano, fez na manhã de hoje o lançamento da primeira pedra da sede nacional do sindicato nas imediações da Universidade de Cabo Verde. E o Presidente da República desafiou hoje toda a sociedade cabo-verdiana a empenhar-se no sentido de se continuar a melhorar as condições de trabalho dos professores e a qualificar ainda mais a educação em Cabo Verde. De entre as conquistas que a classe tem alcançado, o chefe de Estado destaca o PCFR, o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações, que já começou a ser implementado. É preciso agora que os professores, os seus sindicatos representativos, o governo, as autarquias locais, as empresas, toda a sociedade cabo-verdiana trabalhemos, por um lado, para continuar a melhorar as estruturas de carreiras e salariais dos professores e também continuar a trabalhar para gradualmente fazer as reformas que são necessárias para a melhoria da qualidade do ensino em Cabo Verde. José Maranhão felicita todos os professores cabo-verdianos pelo seu desempenho e pelo trabalho missionário em prol da educação, um dos fatores, conforme o Presidente da República, essencial para o desenvolvimento do país. E neste Dia dos Professores, o jornalista Rony Brito foi ouvir alguns professores de duas escolas no município de Tarrafal, em São Nicolau. O jornalista da Rádio Cabo Verde foi ouvir opiniões sobre o que para eles é ensinar, bem como os desafios e dificuldades que enfrentam neste município, onde há um grande número de docentes de outras ilhas. Vamos ter então as perspectivas todas com o Rony Brito. O que você sentiu que quando você lecionar? Bom, me senti realizado, que é algo que sempre me quis fazer, né? A sala de aula é uma sensação mais gratificante que tem. Poder olhar depois da formação em ter 4, 5 anos, para poder transmitir os conhecimentos e olhar que realmente você dentro da sala de aula, menino, é que te motiva em aprender. É aquele orgulho de receber uma criança que está no início de aprendizagem, não só a nível de conhecimento, mas a nível mesmo de formação de sua personalidade e vou contribuir para isso. Quais são os desafios que você tem passado e que vou querer alcançar? Desafios que eu assim não era bastante complicado, que vou ter que estar sempre a buscar estratégias que é para motivar alunos a estudar, a fazer uma pesquisa. Nós é uma ilha periférica, onde é que oportunidades para o professor continuar a progredir na carreira é um bocado escasso, e é assim que te leva muitas vezes a nós quadros de São Nicolau ter necessidade de mudar de ilha para ter melhores condições para progredir na sua carreira de professor. Qual é a mensagem que você deixa para o professor cabo-verdiano? Em primeiro lugar, eu queria desejar um feliz dia para todos os professores de Cabo Verde e desejo que nós é uma peça fundamental na educação e formação de nós alunos. A primeira mensagem é para não ser mais unido como companheiro, não nos luta, porque nós é uma classe, então não deve falar como classe. Essa é a principal mensagem. Outra parte da mensagem é que no nosso trabalho não dá nós melhor, nós estamos de consciência tranquila em prol de nós criança e que ele também para nos servir de exemplo, porque nunca pode só pedir parte de outros para cumprir esses deveres, mas nós dever também é não servir de exemplos para quem é outra classe. Criança não tem de passar tempos difíceis em termos de educação. Hoje mais do que nunca não tem mais desafios que não tem que encarar. E o que me desejar para todo professor cabo-verdiano nesse dia de hoje é que cada vez mais não tiveram mais coragem, porque nossa motivação é olhar nas crianças aprendido, olhar nas crianças com o futuro para frente. É para não continuar a fazer nosso trabalho de comunidade. Obstáculos não te vai encontrar sempre, mas não te lutar. Quando não te fazer nosso trabalho com amor, não te alcançar o nosso objetivo. Falamos agora do financiamento da educação e formação. É que 9.840.000 escudos é o montante que a Câmara Municipal do Sal disponibiliza anualmente às associações, jardins de infância e também creches no município. A assinatura e renovação dos protocolos de cooperação aconteceu hoje de manhã nos espaços do Conselho e evento testemunhado pelo Valdemar Almeida.
Com esta assinatura simbólica e institucional, pretende a Câmara Municipal reforçar o compromisso da autarquia com a promoção de uma educação de qualidade na primeira infância através do fortalecimento das parcerias com as instituições que diariamente contribuem para o desenvolvimento das nossas crianças. Os desafios para governar a Ilha do Sal são muitos e, por isso, defende a vereadora Maria João Brito, cada um deve fazer a sua parte para que a sociedade salense seja melhor. Foram convidados para assinarem protocolos de cooperação com a Câmara Municipal no sentido de nós implementarmos a política social e educacional que temos para o nosso município. Júlio Lopes, por sua vez, voltou a reforçar que a infância e a adolescência é prioridade para a Câmara que dirige e que o lema desta autarquia é o investimento nas pessoas. Lembrou que todos no SAL são chamados para intervir imediatamente para reforçar a proteção das crianças e adolescentes da ilha. A Câmara do Sal tem feito a sua parte e já quadriplicou as verbas para essas áreas, disse o edil Júlio Lopes. Nós não queremos ninguém fora de escola. Vocês não imaginam, todo jovem que quer estudar tem apoio da Câmara Municipal do Sal. Não interessa até onde pode chegar este orçamento. Podemos até deixar outras coisas para fazer, mas nós não vamos abdicar de fazer aquilo que tem que ser feito para proteger, para apoiar as famílias. Primeiro temos que exortar as famílias para cumprir as suas obrigações e depois agora apoiá-las para podermos proteger sobretudo essa malta adolescente. Foram contempladas com a renovação e assinatura de protocolos de cooperação a Associação de Apoio às Crianças de Terra Boa, Abraçar Sal, Unidos para o Futuro das Crianças de Terra Boa, a Associação Santo Matias, os Jardins Creches Sal Kids, Flor do Dia, Jardim Paroquial e Cantinho Idade. Da Cariz Social rubricaram os protocolos as associações Os Anjos de Sal Saúde Mental e o Instituto das Religiosas e Caridosas. Já ultrapassamos o Equador da hora 13, já temos 13 horas mais 31 minutos e meio. O Presidente da República quer dar visibilidade e mobilizar parcerias para ajudar a combater alguns problemas sociais que o país ainda enfrenta. Foi com este propósito que José Maria Neves visitou hoje a Fundação Garra na Achada Limpo, uma iniciativa comprometida com a paz social por meio de prevenção e recuperação de toxicodependentes, conforme o Carlos Santos. Durante a visita guiada, o Presidente da República recebeu explicações sobre como irá funcionar na prática o projeto de intervenção social da Fundação, um projeto que visa reabilitar e transformar o complexo Casa para Todos, na Achada Limpo, num espaço focado no crescimento, reabilitação e fortalecimento comunitário. O músico e ativista social Gada Lomba, principal rosto da iniciativa, explica que a ideia é retribuir o que recebeu da sociedade. É bem ajuda, é bem dar uma assistência, principalmente a nível de consumo, pessoas dependentes e codependentes, pessoas que estão lá e familiares que sofrem com o mesmo flagelo, para ter uma opção de mudar essas vidas. Nós ali tem que ser um tratamento ambulatório, no sentido que pessoas também têm uma equipa técnica, também ser seguido, mas está dormir nas suas casas, então não está fazendo encaminhamento para tratamento. O psicólogo Jacó Vicente, que integra a equipa técnica da Fundação Gará, considera essencial que iniciativas do género promovam testemunhos vivos de superação das drogas. Penso que é mais do que qualquer terapia, é mais do que qualquer intervenção técnica. A intervenção técnica vem depois, mas ter este testemunho, dar oportunidade dos jovens acreditarem que podem desenvolver um projeto e vencer e retomar sua vida é fundamental. É fundamental também que a sociedade cabo-verdiana conheça e se mobilize para ajudar a debelar os graves problemas sociais que o país ainda enfrenta. É o que se propõe o Presidente da República, José Maria Neves, com a sua deslocação à Fundação Gará. Vejo aqui a Fundação Gará, que está aqui a trabalhar para
mobilizar os jovens, mobilizar as pessoas para levantarmos a autoestima e enfrentarmos os desafios que se colocam ao bairro. Um outro objetivo é também o Presidente mobilizar parcerias, apadrinhar essas iniciativas, essas ações positivas para melhorarmos a qualidade de vida das pessoas nesses diferentes bairros. O projeto da Fundação contempla a criação de uma casa de terapia, um centro de formação com salas de informática, um estúdio de música e dança e um mercado comunitário, para além de espaços verdes para a agricultura urbana. E o projeto Destino Fogo, implementado pela COSP, quer aliar turismo e reinserção social na Ilha do Fogo. Neste sentido, realizou uma mesa de diálogo para debater o assunto e penas alternativas com vários parceiros envolvidos. A Anabela Varela conta-nos do que é que se trata. O objetivo desta mesa de diálogo sobre reinserção social e penas alternativas é fortalecer as iniciativas da COSP no âmbito do projeto Destino Fogo, que já desenvolveu diversas ações na cadeia regional do Fogo, incluindo oficinas de artesanato, música e fotografia. Segundo Carla Cosso, consultora do projeto, além de fomentar a reinserção social, a ideia é explorar como o turismo pode apoiar a aplicação de medidas alternativas à detenção. Turismo tem hotelaria, tem gastronomia, tem realização de eventos, guias turísticas, então tem muitas alternativas para as pessoas poder desenvolver as próprias capacidades, a própria vocação, em um regime, digamos, de liberdade claramente controlada, mas sem eventualmente dever descontar toda a totalidade da sua pena dentro do instituto prisional. O evento reuniu representantes do Ministério da Justiça, da Procuradoria da Comarca de São Filipe, advogados e outras instituições-chave. No debate, o foco centrou-se nos mecanismos de ressocialização e nas opções que substituem o sistema penal tradicional. Durante o encontro foram discutidos temas como a importância das penas alternativas e a contribuição do turismo para a reintegração social, a legislação vigente aplicável às penas alternativas. Nelson Vaz, procurador da Comarca de São Filipe, destacou que no Fogo as penas alternativas têm sido priorizadas com o objetivo de privilegiar a ressocialização. Por exemplo, os crimes punidos com penas até 5 anos e que a conduta posterior e anterior do arguido permita o seu antecedente criminal. Também o grau de ilicitude, em muitos casos, é dar primazia às penas alternativas em vez das penas principais, com vista à ressocialização do arguido e também à sua inserção social. O Gabinete de Reinserção Social na Ilha do Fogo acaba por organizar aqui o programa a ser desenvolvido pelo agente do crime, que às vezes acaba por ter parcerias com câmaras municipais, escolas, onde que beneficiam às vezes do trabalho a favor da comunidade. Carla Cosso ressaltou que desde 2010 muitas mudanças ocorreram no sistema prisional e elogiou a abertura das direções às inovações. Para o futuro, ela espera que as ações do projeto Destino Fogo neste campo comecem a mostrar os seus resultados concretos. Acolher as pessoas que descontaram uma pena ainda é um bocado difícil para a sociedade. Então, acredito que quando já tivermos menos reincidências, não, e pessoas que são realmente preparadas a ficar na sociedade, a não fugir dentro da criminalidade, então poderíamos dizer que o impacto foi totalmente positivo. O encontro aconteceu no Centro de Emprego e Formação Profissional, em São Filipe Fogo. E com foco no tema promover a abordagem Uma Só Saúde, a salvaguarda da saúde da África e do planeta, realiza-se pela primeira vez em Cabo Verde, Abadjan, e depois de Abadjan, a Cimeira da Saúde da África 2025. Com o evento organizado pelo Governo em parceria com a Zenith Global Health, uma ONG voltada para a excelência e equidade do setor, principalmente em países do Sul global, pretende reunir os vários intervenientes, promover uma reflexão sobre como atingir um equilíbrio sustentável entre a saúde humana, animal e ambiental. O Canda Morifortes diz-nos do que é que se trata. A Zenith Global Health é uma organização não governamental que reúne profissionais de saúde de destaque a nível internacional, visando promover a excelência e equidade no setor, entre outros, através de capacitação e do reconhecimento de iniciativas inovadoras e sustentáveis a nível individual ou de grupos. Desde a sua fundação em 2016, a ONG tem estado a primar por reduzir a distância entre o Sul e o Norte globais e, com foco em África, vem realizando uma cimeira de saúde que reúne decisores, setor público e privado e outros intervenientes no setor
para estabelecer uma plataforma de promoção do diálogo e cooperação multissectorial em torno da abordagem Uma Só Saúde. Agora, depois de edições na Nigéria, Zâmbia, Senegal e Gana, chega a Cabo Verde, sublinha a presidente da ONG Mary Akongabi, com foco nas mudanças climáticas e na mais-valia das novas tecnologias. A nossa missão é estabelecer pontes entre o norte e sul globais, porque entendemos que o trabalho em conjunto ajudará a alcançar a excelência na saúde para as nossas populações e também a potenciar a investigação. Este ano vamos falar da abordagem Uma Só Saúde e a ligação entre humanos, animais e ambiente, à volta do que está a acontecer em termos de mudanças climáticas. Vamos também falar sobre como as tecnologias estão a ajudar e como podem ajudar nisso, assim como os recursos humanos, que são fundamentais para ver excelência na saúde. Mesmo não sendo transmissível aos humanos, a peste suína na Ilha da Boa Vista é um exemplo da importância da aplicação da abordagem Uma Só Saúde em Cabo Verde. Hoje, mais de 60% das doenças que afetam os humanos na nossa região africana provêm de animais. Uma evolução que, segundo a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria de Luz Lima, está ligada às mudanças climáticas, da importância da cimeira que se realiza pela primeira vez em Cabo Verde e nos países de língua portuguesa. Mas também, em 2019, saiu no boletim oficial, a publicação oficial da implementação da Instância Nacional de Coordenação no âmbito da abordagem Uma Só Saúde. São vários os temas que têm sido tratados no âmbito da instância. Eu acredito que o exemplo mais recente tem a ver com a questão da peste suína africana, que surgiu na Ilha da Boa Vista. Mesmo que é uma doença que não se transmite para o homem, mas a saúde humana esteve envolvida, a saúde animal e o ambiente todos, para tentar resolver essa questão com foco na abordagem Uma Só Saúde, que no fundo não é mais do que uma abordagem colaborativa. A Cimeira de Saúde de África 2025 culminará com a atribuição de prémios que visam reconhecer contribuições notáveis de profissionais e instituições no fortalecimento de sistemas de saúde em África. 13 horas mais 40 minutos e meio, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Os Estados Unidos preparam-se para reconhecer a anexação da Crimeia por parte da Rússia. A ideia vai ser apresentada hoje em Londres, no encontro com dirigentes europeus. O jornal norte-americano Washington Post, citando várias fontes próximas das negociações, afirma que os norte-americanos vão propor ainda o congelamento das linhas de frente do conflito. As propostas que foram apresentadas na passada semana à Ucrânia fazem parte do novo plano de paz da administração Trump, incluem ainda o eventual levantamento das sanções contra a Rússia. Em troca, a Rússia terá de parar os ataques à Ucrânia numa altura em que as forças russas estão em vantagem no campo de batalha. Washington já manifestou frustração pelo andamento das conversações e considera que esta semana é decisiva. A Casa Branca ameaçou mesmo retirar-se das negociações. Um responsável ocidental que pediu o anonimato disse ao Washington Post que a pressão sobre a Ucrânia está a aumentar e que os representantes da Inglaterra, França e Alemanha querem defender a posição ucraniana, insistindo que qualquer acordo tem de apresentar garantias de segurança e programas de reconstrução pós-guerra pagos pela Rússia. Já a Rússia diz desconhecer este plano americano. O porta-voz do Kremlin declarou a um jornal russo que o contacto com os Estados Unidos se mantém, mas estas propostas não foram apresentadas. Dmitry Peskov acrescentou que a Rússia não está inclinada a forçar o entendimento por causa de prazos rígidos. E o presidente francês Emmanuel Macron chega hoje a Antananarivo, capital do Madagascar, por uma visita oficial de 2 dias. Além dos intercâmbios bilaterais para desenvolver a cooperação entre os dois países, o desafio para Emmanuel Macron é reafirmar o papel da França no Oceano Índico. Macron chega a Madagascar com uma ambição clara: aumentar a influência francesa no Oceano Índico para continuar a desenvolver a sua estratégia no Índico e também no Pacífico. A França se apresenta como um Estado poderoso da região e, portanto, espera ter os meios para tornar Mayotte elegível para os programas da Comissão do Oceano Índico, apesar da oposição das Comores. A visita do presidente Macron a Madagascar deverá ser marcada por discussões sobre a presença francesa no canal de Moçambique. É que nesta zona marítima que separa o continente africano de Madagascar, que Antananarivo reivindica diversas ilhas francesas que, de momento, estão, portanto, sob a soberania francesa. A área em disputa é disputada, pois este cruzamento é altamente estratégico. Com 1.500 km
de extensão, o Canal de Moçambique é, antes de tudo, uma rota global de transporte marítimo que voltou a ser central desde as extensões do Mar Vermelho nos últimos meses. Mas as águas do Canal de Moçambique, muito ricas em peixes, também contêm reservas significativas de gás e petróleo, e a exploração já começou na Tanzânia, mas também em Moçambique, com depósitos em Cabo Delgado. Em Mayotte, Emmanuel Macron enfatizou as oportunidades económicas do Canal de Moçambique e, segundo o chefe de Estado francês, grandes empresas francesas devem se instalar lá em breve. Já temos 13 horas mais 43 minutos e meio, fim de linha neste jornal. Tempo apenas para vermos como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Em termos de movimentação aérea, voos domésticos, neste momento não há muitos voos internos, e temos o aparelho da TAP que já partiu de São Vicente e já está em direção ao aeroporto de Lisboa. Este aparelho da TAP que deve chegar por volta das 6 horas e 30 minutos, sensivelmente. De resto, nenhuma outra informação muito relevante para partilhar em termos de movimentação aérea. Pela via marítima, o movimento também é tímido. Temos apenas Dom Tututa a navegar neste momento na costa ocidental de São Nicolau, em direção ao Porto da Palbeira, ao Porto de Tarrafal, em São Nicolau. É expectável então que dentro de meia hora, se tanto o Dom Tututa esteja no Porto em Tarrafal de São Nicolau. Na Ilha do Maio está o rebocador Praia Maria, que foi aí tentar recuperar e resgatar o navio de pesca, o Pai de Santo, que encalhou na Ilha do Maio, mas ao que parece ainda as tentativas não foram bem sucedidas. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos diz as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para esta quarta-feira, 23 de abril, o sol despontou às 6 horas 14 minutos e 53 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 49 minutos e 40 segundos. A lua está na fase minguante, vai se pôr pelo sudoeste daqui a pouco, às 14 horas e 48 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 18 horas e 35 minutos e a seguinte será às 21h30. E a primeira praia-mar aconteceu às 2 horas e 47 minutos e a seguinte será às 15 horas mais 1 minuto. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo um melhor momento do que o resto do dia, das 20 horas e 11 minutos até às 22 horas e 11 minutos. Amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar será às 9 horas e 38 minutos e a seguinte às 22 horas e 19 minutos. E a primeira praia-mar foi às 13h45 e a seguinte será às 15h56. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã será um dia regular para pescar, sendo os melhores momentos das 8 horas e 39 minutos até às 10h39 ou então das 21 até às 23 horas. Fim de linha neste jornal. Tempo apenas para recapitularmos os títulos dos principais assuntos que foram abordados. Autoridades locais na Brava apreensivas com a interrupção da ligação marítima. Grupo de cidadãos preocupado com a situação da etar provisória na cidade de Salrei, Boa Vista. Neste dia dos professores, o Parlamento tornou-se centro do debate sobre a educação. Estados Unidos prepara-se para reconhecer a Crimeia como parte da Rússia e o congelamento das linhas de frente do conflito, o que não agrada a Ucrânia e não só. O presidente francês visita Madagascar no momento em que os dois países disputam algumas ilhas no canal de Moçambique. Fique bem, boa tarde e muito obrigado. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.